Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Bom, esse daqui é o vídeo que nós vamos falar da questão do endividamento da empresa Tecnos. Já foi feito a questão do balanço patrimonial. O próximo vídeo eu vou falar demonstrativo do resultado do exercício. Mas os dois vídeos já vão estar aí no link aí para vocês, que é o balanço patrimonial e a DRE. Tá muito legal também, tá muito interessante. Quem quiser acompanhar lá, eu acredito que vai contribuir muito aí para vocês. Bom, mas vamos falar de um assunto que é muito importante, que é a questão do endividamento da empresa, ou seja, as obrigações que ela tem com os bancos e financeiras, que é um capital que ela insere dentro das operações da empresa, só que esse capital ele tem um custo, né, que são os juros. Então a gente vai fazer um estudo, falar um pouquinho sobre isso. A gente vai fazer uma evolução, verificar uma evolução histórica de 2011 a 2020 para verificar a questão do endividamento da empresa nesse período, mas com uma observação que 2020, o quarto trimestre, ainda não foi apurado. Eu fiz uma projeção utilizando os 3 primeiros trimestres aí da empresa, mas que não vai influenciar tanto na questão da análise, como que a gente vai verificar uma evolução histórica. Só um ano assim não vai... não vai atrapalhar tanto assim, né? Bom, vou começar aqui. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Tem minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Quem quiser dar uma acompanhada lá também vai ser muito bem-vindo. Bom, vamos começar aqui com a dívida bruta. A dívida bruta é os empréstimos e financiamentos tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Teve um aumento forte aqui em 2013, foi a época aí que ela fez. Na verdade, em 2011 e 2012 ela não tinha dívida nenhuma. Ela fez a aquisição de empréstimos e financiamentos, que ela começou a fazer parcerias. Contratos com algumas marcas para poder estampar essas marcas no relógio. Eu não lembro de fato agora essas marcas, mas se você pesquisar no Google sobre a Tecnos, lá tem a parte da história da empresa, explica lá historicamente, quando ela foi aberta na Suíça, quando o grupo, a importadora Sintaldo começou a importar os produtos, fez a aquisição, ela virou uma empresa brasileira, enfim, aí vai estar lá toda a história, todo o passo a passo. Bom, em 2013 ela fez essa aquisição forte de empréstimos e financiamentos para começar essa parceria. Começou um processo de queda desse endividamento de 2013 a 2016, estagnou no mesmo volume de dívida de 2017 a 2019 e ela contraiu mais empréstimos e financiamentos em 2020, mas nada comparado com o volume de empréstimos e financiamentos de 2013. Bom, aqui a gente vai fazer um comparativo da dívida líquida. A dívida líquida é o saldo da dívida bruta menos os caixas, os disponíveis da empresa. 2011 e 2012, como que ela não tinha empréstimos contratados, então ficou saldo negativo porque o caixa foi superior da dívida bruta. Agora 2013, quando ela contraiu um empréstimo, até um empréstimo altíssimo, diminuiu essa diferença do caixa para positivo em relação à dívida bruta, ou seja, a dívida bruta foi superior ao caixa. Veio diminuindo essa diferença até 2018, 2014 a 2018 veio diminuindo essa diferença, a dívida diminuindo e tendo um aumento do caixa. E essa diferença voltou a aumentar em 2019 a 2020, ou seja, a dívida aumentou em relação ao caixa de 2019 a 2020. Bom, aqui a gente faz uma análise dos empréstimos a curto prazo quanto a longo prazo. Lembrando, o ideal para quem acompanhou o vídeo lá do balanço patrimonial, a gente fala do passivo líquido, do passivo circulante e o passivo não circulante. Aqui a ideia é a mesma, a gente quer que os empréstimos e financiamentos a longo prazo tenham maior volume do que os empréstimos a curto prazo, porque se os empréstimos a longo prazo forem maior do que os empréstimos a curto prazo, há uma grande possibilidade da empresa ter caixa, fazer seu estoque girar, aumentando o volume de caixa para poder honrar esses compromissos com os bancos e financeiras, para a empresa acabar não se complicando, a empresa acabar atrasando o pagamento desses juros, do pagamento das parcelas dos empréstimos, gerando mais juros, multa, e a empresa acabar se complicando, tem que captar mais empréstimos e financiamentos para gerar caixa, para poder pagar esses empréstimos e financiamentos, virando aquela bola de neve, e a empresa acaba se complicando. Bom, a gente consegue avaliar que de 2013 a 2015
o volume de empréstimos e financiamentos que é representado pela barra azul e os empréstimos e financiamentos a longo prazo fizeram um cenário ideal, que é um cenário positivo. O volume de dívida a curto prazo foi inferior à dívida a longo prazo, de 2012 a 2013 a 2015, 2011 e 2012 ela não tinha dívida, porém em 2016 o volume de empréstimos a curto prazo ficou maior do que ao longo prazo, 2017 também, 2018 também, 2019 inverteu esse cenário. O volume de empréstimos e financiamentos a curto prazo diminuiu em relação aos empréstimos e financiamentos a longo prazo e 2020 também. Bom, aqui a gente consegue fazer um comparativo dos empréstimos e financiamentos a curto prazo e os disponíveis na empresa. Os empréstimos a curto prazo está representado pela barra azul e os disponíveis é a barra laranja. Bom, a gente consegue avaliar que de 2011 e 2012 não tinha empréstimos e financiamentos, então o caixa foi superior aos empréstimos, que não tinha empréstimo, então logicamente ia ser superior. Bom, infelizmente 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2013 a 2017 a dívida sempre foi superior, a dívida a curto prazo sempre foi superior ao caixa da empresa, então aqui a empresa não teve dinheiro suficiente para poder pagar essa dívida. A empresa acabou se complicando aí, ela não conseguiu pagar, então possivelmente gerou juros aqui, aumento dos juros. 2018 a empresa teve um caixa forte e o volume de caixa superou a dívida a curto prazo, isso é positivo. 2019 mesmo patamar, 2020 também. 2018 a 2020 a empresa, entre aspas, meio que se recuperou aqui de volume, começou a gerar caixa em relação ao volume de dívida a curto prazo. Bom, aqui a gente tem o retorno da dívida investida. O retorno da dívida investida, quando a empresa tem lucro, a gente consegue avaliar qual foi a participação da captação de empréstimos e financiamentos para a geração de lucro. Bom, 2011 e 2012 não teve empréstimos e financiamentos, então não teve nenhuma contribuição para a geração de lucro. Só para constar aqui, o retorno da dívida investida está sendo representada pela barra azul e os juros, que é o custo desse capital que ela empregou nas suas operações, que é advindo de bancos e financeiras, está representado pela barra laranja. Bom, a gente consegue avaliar que os empréstimos e financiamentos para a empresa foi negativíssimo, porque não teve contribuição. A contribuição que ela teve no lucro, quando ela teve lucro de 2013 a 2015, não foi suficiente nem para cobrir o custo, né, a taxa, os juros que ela pagou nesses empréstimos e financiamentos. O volume de juros sempre foi superior à participação a contribuição no lucro que os empréstimos e financiamentos não foram suficientes para cobrir nem a taxa dos juros, né? Bom, 2016 a empresa teve prejuízo, então não teve participação nenhuma. 2017 também não. 2018 a empresa teve um lucrinho pequeno, então a participação, a contribuição dos empréstimos e financiamentos foi pequena e não foi suficiente novamente para cobrir a taxa de juros, que até então também era bem pequena e não foi suficiente para cobrir essa taxa. 2019 ela teve um puta de um prejuízo aqui. 2020 teve teve uma recuperação, mas ela teve prejuízo em 2019 e 2020 e então, se não teve participação no lucro, se não teve lucro, não teve contribuição. A taxa de juros aqui manteve o mesmo patamar em 2019 e 2020, então não foi o suficiente para poder cobrir nem o custo desse capital. Então a questão dos empréstimos e financiamentos para a empresa não agregou valor para a empresa, tá? Então a questão dos empréstimos, do endividamento da empresa não contribuiu para a geração de valor. Bom, aqui a questão do capital investido. A capital investido está até que num cenário positivo, por quê? Bom, 2011 a 2012 a empresa não teve empréstimos, então aqui a gente, só para explicar, capital investido é o dinheiro, total do dinheiro que foi aplicado para financiamento das operações, ou seja, o patrimônio líquido, que foi o dinheiro investido pelos sócios e acionistas lá no início da operação da empresa, e a empresa, quando ela foi atrás de bancos e financeiras para financiar as operações, para questão com o intuito de geração de valor, aumento na geração de valor para a empresa. Então é os recursos que entram, que tem um custo, mas que tem o intuito de gerar valor para a empresa igual ao patrimônio líquido da empresa. Bom, aqui a gente consegue avaliar
que sempre o patrimônio líquido sempre foi superior da dívida bruta. O patrimônio líquido é representado pela barra azul, como que a gente pode verificar aqui na legenda, a dívida bruta barra laranja. Só que teve uma desvalorização do patrimônio líquido de 2019 e 2020, como a gente viu, a gente pôde analisar no balanço, na análise do balanço, que o vídeo está na descrição do vídeo. E teve uma diminuição também da questão do endividamento da empresa de 2013 a 2016 aqui, 2017 a 2019 mantendo o mesmo patamar de 2016, e teve um aumento da dívida aqui em 2020, mas a gente analisando a questão do endividamento da empresa não foi muito bom. Mas olhando pelo aspecto positivo, a empresa está sendo mais operada com o capital que foi investido pelos sócios e acionistas do que com o capital de bancos e financeiros, só que porém teve uma desvalorização forte do patrimônio líquido da empresa em 2019 e 2020, pelo prejuízo forte que ela teve aqui em 2019 e 2020, que acabou desvalorizando a questão do capital dos sócios e acionistas, ou seja, o capital que foi investido com o intuito de crescimento teve uma desvalorização, principalmente em 2019 e 2020. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da análise. Quem puder estar se inscrevendo no canal vai contribuir muito para a continuidade desse projeto. Tem meu Instagram e Facebook, quem quiser acompanhar lá também vai ser muito bem-vindo. Lembrando que ainda tem um vídeo demonstrativo do resultado do exercício, tem do balanço patrimonial, os links estão aí na descrição. Tá muito interessante também. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.